Então, gostava de meditar um pouco convosco acerca das últimas palavras de Paulo aos Filipenses, e nós lemos assim em Filipenses 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Paulo depois continua, também tem aqui algumas palavras importantes, mas vamos ficar por estes versículos. Nós vemos aqui Paulo, no fundo diz que recebeu da parte dos filipenses uma oferta de dinheiro. É isso, acusar a recepção. Exatamente, acusou a recepção. Não estava a acusar os filipenses, estava a acusar a recepção, que é algo que é importante, porque as finanças, por vezes no meio dos crentes, gera-se assim de uma maneira na boa fé, e às vezes as coisas correm mal quando não está tudo direitinho, não é? Infelizmente. Mas ele fica contente por ter recebido aquele dinheiro, não pelo dinheiro em si, porque nós sabemos, quem se lembra de 2 aos Coríntios, Paulo fala dos filipenses, não os chama por filipenses, mas chama os macedónios, que eram muito pobres, e eles conseguiram, no meio da sua pobreza, deram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela graça de Deus, e fizeram uma oferta muito pequena, pouco dinheiro de certeza. Uma viúva. Exatamente, muito pouco dinheiro. Eu vou para aqui para conseguirem. Acho que é melhor aqui. E então, era pouco dinheiro. Sim, mas pelo menos não assim tem que virar o pescoço, ela fica pobre. É? Sim. Então, ok. Deixa estar. Sim. Ok, Eu não sim. preciso olhar para Toca aí para Marta, Marta, Estou vem para aqui a ouvir, antes. eu estou a ouvir. Vem para aqui. Chega. Não. Então chega para cá. Espera aí. Ela tem que estar virada de frente. Calma. Peço desculpa. Não, foi com o melhor das intenções, Filomena. Peço desculpa. E então, eu estava a dizer que Paulo recebeu esta oferta dos filipenses, uma oferta, pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, certamente, mas ele estava contente. Ele diz aqui à frente, no versículo 18: bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito a oferta que vocês me enviaram. Não era pelo muito dinheiro que Paulo estava contente. Porque Paulo depois até explica que ele não precisa de muito dinheiro. Paulo já aprendeu a viver de qualquer maneira, mas o que ele estava contente é por perceber que aquilo que tinha estado a ensinar os filipenses tinha surtido efeito. Eles tinham aprendido a lição, porque ele até no versículo anterior diz: o que aprendeste e recebeste e ouvistes e viste a mim, isso fazei. E Paulo fica, e o Deus Pai estará convosco, e ele fica todo contente, não por encher os bolsos, porque agora, olha, finalmente vou poder comprar aquele carro que queria ou aquilo. Não, Paulo estava preso já, nem terá saído mais da prisão, ficou ali, mas o dinheiro era necessário porque ele neste momento não conseguia trabalhar. Enquanto ele podia trabalhar, ele não queria ser pesado a ninguém, mas estava ali. A prisão de Roma não era certamente um sítio fácil, apesar de estar provavelmente estar perto do palácio do imperador. Não era o palácio do imperador, de maneira nenhuma. Então ele fica todo contente. E ele diz isto, não digo isto por necessidade, não digo isto para, vejam lá, se lembram novamente, mandem sempre, quase que a pedinchar para mandarem mais, porque ele já aprendeu a contentar com o que tem. Isto é algo essencial na vida, principalmente do crente, é aprender a contentar-se com o que tem. Porque há pessoas que apetece-me dizer, pessoas que são muito ricas, têm muito dinheiro, mas estão muito longe de estarem satisfeitas com o que têm. Até costumo pensar, a pessoa mais rica não é aquela que tem mais coisas, mas é aquela pessoa à qual menos falta para ser feliz.
Para perceber a ideia. Vão falar com uma pessoa qualquer que tenha milhões ou milhares de milhões de euros e perguntam-lhe, já chega? Dificilmente alguma diz, sim, cheio estou, bastante tenho recebido, cheio estou. Dificilmente ouvem alguém a dizer isso. E se calhar alguns de nós são capazes de dizer, eu estou satisfeito com o que tenho. Claro, se viesse mais algum, também não negaria. Mas é muito importante nós aprendermos a contentar-nos com o que temos. Porque muitas vezes aquilo que temos, nós não podemos controlar. Não podemos controlar. Não podemos controlar um estado de saúde que nos surge. E se nós vamos andar sempre na expectativa, se eu tivesse aquilo, eu era feliz. Se eu tivesse aquilo, há pessoas que pensam, se eu tivesse este trabalho, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho eu vou ser feliz. Quando eu me reformar é que eu vou ser feliz. E não temos de nos habituar e contentar com o que temos. E Paulo diz, sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído a ter fartura, a ter fome, a ter abundância, a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isto é essencial, porque há pessoas que até também, mesmo que estudam a palavra de Deus, ouvem exposições bíblicas, mas não foram ensinadas a contentarem-se com o que têm. Não aprenderam a contentar-se com o que têm. Porque vivem sempre na expectativa, eu quero isto, Deus vai dar-me aquilo que eu quero. E se não der, é porque Deus não está a funcionar. Infelizmente, a muitas pessoas é-lhes vendida uma ideia de Deus assim. Pede a Deus e isto vai acontecer. É a prosperidade, a saúde, tudo que a gente deseja. E nós nem sempre vamos ter isso. E é importante nós estarmos instruídos e sabermos estar abatidos. Ou seja, possamos saber passar pelas situações difíceis em que estamos abatidos, em que temos fome e em que passamos necessidade. Porque isso vamos passar por ali mais cedo ou mais tarde. Coitada da pessoa que só conhece o lado florido da vida cristã. Eu já falei disto há bastante tempo, alguns ouviram-me, quando falei de Trófimo. Imaginem que o Trófimo, que andou com Paulo vários anos, ele certamente foi percebendo que as coisas já não eram como antigamente. Paulo já não curava como antigamente. Mas imaginem o Trófimo, que Paulo teve de deixá-lo doente em Mileto. E pelo que vi, Mileto era um sítio onde ele podia ser. Paulo não o deixou lá abandonado, provavelmente deixou numa cidade onde podia ter alguns cuidados médicos do que era possível, do que era acessível na altura. Mas imagina que era o Trófimo só ter aprendido a ter abundância, a ter fartura e não estar instruído a passar pela dificuldade. Chegava aquele momento em que Paulo diz, olha, Trófimo, eu já não consigo. Eu não percebo bem o que é que está a passar, mas mesmo a mim o Senhor diz-me, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ora, eu sinto que eu já não consigo curar. Imagina que o Trófimo não tinha aprendido esta lição. E é importante nós aprendermos esta lição que Trófimo aprendeu. Se Trófimo não aprendeu antes, aprendeu na altura. E aprendeu da pior maneira. E se nós não aprendemos isto antes, vamos ter de aprender numa altura em que vai ser bem mais difícil aprender. Claro que nada nos ensina como passar pelo vale da sombra da morte, pela dificuldade. Nada se assemelha a isso. Mas, quando eu digo aprender, é perceber que a ação de Deus não passa necessariamente por dar aquilo que nós queremos, da maneira que queremos, quando queremos e pelo meio que queremos. Estávamos a falar há bocadinho do Naamã. Naamã pensava que o Deus de Israel vinha o profeta, punha a mão, invocava o seu Deus e ele ficava curado.
E os planos de Deus não eram nada disso. Eram completamente ao contrário. E claro, quando passamos por uma situação difícil, pensamos o quê? O que eu queria era isto e aquilo, e está feitinho. Fazemos logo o filme. O Naaman já tinha o filme todo feito, todo preparado. Eu também tenho um filme na minha cabeça de como queria que as coisas acontecessem. Mas já começo a ver que alguns os minutos iniciais já não são bem aquilo que eu quero. E não tenho a certeza que o final vai ser o final feliz que eu quero. Não é? O final que eu desejo. Claro que o final é glorioso. É com o Senhor na eternidade. Não é? Disse Jó, aquilo que eu temia me surveio. Exatamente. Portanto, temos de estar confiados no Senhor, acima de tudo. Temos de perceber. E o Naaman felizmente chegou ao momento em que percebeu. Precisou de alguma... de um puxão de orelhas quase dos seus subordinados, para lhes dizer: então se eu te pedisse uma coisa difícil não fazia, então mergulhar só e está feito. Ele lá foi e custou-lhe, teve de engolir o seu orgulho, teve de contrariar as ideias pré-concebidas que ele tinha, e aí conseguiu ter. E no meio destas situações pelas quais todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos passar, temos a consolação de que Deus promete-nos duas coisas. Eu já falei disso várias vezes. E duas coisas. Graça, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus promete a sua graça e promete que não virá sobre vós tentação alguma, senão aquela que vocês possais suportar. Deus vai capacitar-vos, vai dar-vos força para passar pela situação. E promete também paz. Nesta mesma passagem de Filipenses diz: não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus por orações e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isto é o que Deus promete. Graça e paz. E por vezes, Deus apieda-se. Aquele Epafrodito, o tal Epafrodito que levou esta oferta, ele teve quase à morte. Porque este Epafrodito percebeu que a obra de Deus não passa necessariamente pelo nosso bem-estar físico, material, e o que era importante naquele momento era que Paulo visse as suas necessidades supridas e que aquele gesto da igreja de Filipos culminasse em Paulo receber aquela oferta. Ele esteve quase à morte, mas diz a palavra de Deus que o Senhor se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele esteve quase à morte, e nós não sabemos como é que o Epafrodito ficou. Se calhar o Epafrodito nunca mais foi o mesmo. Se calhar ficou com sequela, porque ele provavelmente estava doente e foi: não, eu tenho de chegar a Paulo. Chegou a Paulo quase morto. Sabemos lá como é que ele ficou depois. O Senhor apiedou-se, mas não quer dizer que ele tenha ficado são todo como de antes. Pode ter ficado com sequelas, portanto, não sabemos. Será que Epafrodito já sabia aquilo que Paulo disse também nessa mesma carta? De quê? Partir estar com Cristo é muito melhor. Sim, assim, eu não leio aqui, não sei se o Senhor... Não. Ele poupou a vida dele, não é? Acho que o capítulo 1 é impossível muito disso. Sim. Estar com Cristo é muito melhor. Estar aqui. Paulo em seguida, em relação ao Epafrodito, se eu tivesse morrido, não era melhor para o Epafrodito, não é? Sim. Mas a Deus se apiedou dele, está lá está. Deus dá mais uma oportunidade. E de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque Paulo também ficaria triste se visse que, para suprir uma necessidade dele, um companheiro seu tinha morrido, não é? Certamente ele não gostaria disso. Mas o Epafrodito tinha aprendido a lição. E é isso que deixou Paulo cheio.
nada satisfaz um professor ou um ensinador, ou neste caso um pastor, como ver aqueles a quem ensina a porem em prática aquilo que eles ensinam. Isso é das coisas mais extraordinárias. E particularmente quando é difícil. Porque quando é fácil. Agora, quando é difícil, quando isso envolve sacrifício pessoal, quando envolve perda pessoal, e tu percebes, esta pessoa está a fazer exatamente aquilo que eu lhe disse para fazer. E aquilo que eu faço também. É extraordinário. Portanto, é muito importante que nós percebamos o que Deus anda a fazer, o que Deus pretende nas nossas vidas e que aprendamos atempadamente, antes, aprendermos como é que Deus funciona. Aprendamos a ter muito, aprendamos a ter pouco. Aprender a ter muito também é preciso, atenção. É preciso saber manter-nos firmes quando temos prosperidade. Como é que diz em Provérbios? Não me des muito, mas também não me des pouco. Não me des pouco, porque se deres pouco eu posso ir roubar alguém. E se me deres muito, eu posso me esquecer de Deus. Mas quem é Deus, não é? Portanto, mas ele aprendeu a ter fartura, a ter pouca coisa. Aprendeu a estar abatido. E, portanto, nós temos de aprender isto. Se não aprendermos isto atempadamente, vamos aprender numa altura em que se calhar não estamos preparados para isso e vai ser mais difícil. Eu costumo dizer muitas vezes, e para terminar, eu tenho falado muitas vezes destas coisas e costumava dizer, mas falo muitas vezes, e dizia, eu estou a dizer isto agora e espero eu um dia, quando chegar a minha altura de passar pelas situações difíceis, eu seja capaz de... Ora, deixa-me ver o que é que aquele indivíduo dizia quando as coisas lhe corriam bem. Quando eu não tinha doença, quando eu não padecia necessidades, quando a vida corria de feição. O que é que ele dizia na altura? Porque se eu dizia isso naquela altura, agora é que vamos ver, não é? Quando se passa pela dificuldade. E até tenho dito algumas vezes, será que eu pregaria tão bem, ou melhor, numa cama de hospital do que de um púlpito? No púlpito é fácil. Agora, pregar numa cadeira de rodas, como a Filomena prega, como muitas pessoas, o irmão Gomes pregava numa cama, certamente a passar grandes necessidades, e outros irmãos. Aí é que é uma pregação poderosa. Por cima do púlpito, até pessoas que nem deviam subir um púlpito falam e falam bem. Portanto, ali é fácil. Até costumo dizer, então até dizer ao Amadeu, de cima do púlpito é o sítio mais fácil para evangelizar. Porque ninguém nos contrapõe, ninguém diz, olha, não concordo. E as pessoas que estão lá sentadas estão dispostas a ouvir-nos, pelo menos durante algumas dezenas de minutos, estão ali sossegadas e não vão a lado nenhum. Agora, pessoalmente, no dia a dia, com pessoas que nos conhecem, que sabem como é que nós vivemos, é que é difícil. Mas aqui em particular, que o Senhor dê graça, é que quando passarmos pela dificuldade, porque ela virá, mais cedo ou mais tarde, a não ser que tenhamos a bênção de viver uma vida sem problemas e o Senhor vir antes de chegarem os problemas. Mas isso, muito poucos terão essa felicidade. Porque também tem os seus benefícios aprender com a dificuldade. Porque nós aprendemos sempre muito mais com a dificuldade do que com a facilidade na vida. Costuma-se dizer o salmão, que é um peixe bastante apreciado. Agora, o salmão que a gente come é de viveiro, não é? Mas o salmão selvagem tem de subir o rio contra a maré. E isso torna-o um peixe mais robusto, mais forte e também, provavelmente por causa disso, mais saboroso. Agora, eu realmente só costumo comer mais o salmão de viver, já estou habituado. Mas o outro salmão é muito mais valioso, muito mais
muito mais valioso e mais caro e certamente mais saudável, entre outras coisas. Porquê? Porque vê-se a diversidade. Agora, uma vida só com a maré fácil, até os peixes mortos vão, não é? Portanto, Senhor nos dê esta graça, sim. Só para complementar, sim, depois pode continuar, só sim. que é importante se calhar dizer. Eu costumo falar muito no diamante. O diamante, para brilhar mais, leva pancada. É carvão sobre... É para mostrar o nosso brilho. Exatamente. Não é as boas, porque é fácil brilhar com tudo que é bom. Com a riqueza, com a saúde. Certo. E é fácil brilhar. Ou no púlpito, se não tiverem essas provações, não poderá ser uma boa pregação. Pelo menos, até poderá ter dom da palavra, mas não tem da prática na vida. Exatamente. Não é? Sim. Peço desculpa. Não, pode-se falar com outra autoridade que não tem aquela pessoa que nunca experimentou a dificuldade, quase como é que uma pessoa que não tem filhos vai falar sobre ser pai, como é que uma pessoa que não casou vai falar sobre casamento. Quem passa pela situação difícil pode falar com muito mais propriedade, porque há aquela passagem de 2 Coríntios 1, bendito Deus e Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os outros. Exatamente, a tribulação, nós passamos também. Exatamente. A tribulação pode servir para depois, mais tarde, ou até enquanto estamos a passar por ela, servir de consolação. Porque até a velhice, a morte, a forma como as pessoas encaram a velhice, a doença e a morte é uma grande lição para os que estão à volta. Imaginem a lição que dão aqueles que põem termo à vida. Infelizmente. Que lição é que estão a dar? Aos seus filhos, aos seus netos, olha, quando chegar a dificuldade, olha, desiste. Agora, nós damos uma grande lição no nosso leito, podemos dar uma grande lição no nosso leito de morte. E que o Senhor nos dê esta graça. Paulo deu-a e nós também podemos dar, pela graça de Deus. Posso fazer uma pergunta? Sim. Então, tu achas que as provações vêm à nossa vida para nós ficarmos mais submissos ao Senhor? As coisas acontecem. Agora, porquê, com que critério, não sei, sinceramente. Mas o que nós podemos fazer é aproveitá-las para... não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar a forma como reagimos. E a forma como reagimos pode glorificar a Deus. Eu tenho alguma dificuldade em perceber se é oposição, se é o diabo, Também pode ser. ou se é Deus a dizer, olha, tu agora vais passar por isto, agora, ou se é mera... Sim. Sim, exatamente. Ou se é mera casualidade, vivemos porque aquela passagem diz, não veio sobre vós tentação senão humana. A ideia daquela passagem é, não veio sobre vós provação, senão aquela que acontece a qualquer um. O que nos acontece a nós, acontece a qualquer um. O vento enraiza a árvore. Claro, e depois, mas algumas derruba. Agora, é tudo Quando não está depende... enraizada. Quando não está bem enraizada. Tudo depende da forma como nós reagimos. Nós não vamos conseguir controlar o que nos acontece, conseguimos controlar a forma como reagimos.